Graças a paz, meus irmãos, a paz. E bom dia, né? Para você, para mim, para nós. Nós queremos fazer uma breve meditação sobre um texto da palavra do nosso Deus. É um momento onde a gente precisamos, como nunca, meditar sobre o que disse Jesus, sobre o que disseram os profetas, analisar a palavra, olhar para a sociedade, só que não olhar com um olhar comum, mas fazer uma análise crítica do que está acontecendo e tentar entender o que Deus está querendo falar conosco, o que podemos fazer para cooperar, para melhorarmos a nossa autoestima, a vida do próximo, a nossa família. Nós que somos cristãos, lideranças eclesiásticas, temos essa responsabilidade de guiar o povo, de ser tratado também, sempre ter uma palavra. E para isso nós temos que meditar, não tem outra saída. Eu queria fazer uma reflexão aqui sobre a oração do Pai Nosso, né? A epígrafe aqui da minha Bíblia vai dizer a oração dominical, que é Mateus capítulo 6, do versículo 9 em diante. E é interessante como que nessa oração nós encontramos ingredientes importantíssimos para a edificação da nossa vida, amém? Eu quero meditar isso com você. A partir do versículo 5 do capítulo 6 de Mateus, nós temos aqui uma indagação, uma pergunta dos discípulos de João. Eles perguntam para Jesus. Os discípulos de Jesus, observando os discípulos de João Batista, eles vendo como que João ensinava eles a orar, como que João treinava eles com relação à oração. Os discípulos de João eram discipulados a orar, eram ensinados a orar. E parece que Jesus ainda não tinha passado essa lição para os seus discípulos. E Jesus é interrogado por um dos seus discípulos, e ele traz elementos importantíssimos que não podem faltar na nossa oração. E esse período que o mundo está vivendo, é necessário orarmos, é necessário interagir, é necessário falarmos com Deus, é necessário orar pelo próximo, é necessário desenvolvermos esse hábito da oração. E é muito importante isso. E Jesus ele traz aqui fundamentos, ele traz princípios que devem conter a nossa oração. Tá? Esses princípios são riquíssimos, irmãos. Né? É interessante que para Jesus não basta só orar, tem que orar contendo esses princípios. Amém? E quais são esses princípios? Quais são esses princípios? Esses princípios estão aqui no versículo a partir do versículo 9 de Mateus capítulo 6, versículo 9. E o primeiro substantivo aqui, a primeira palavra dentro da oração, eu digo oração aqui me referindo à gramática mesmo, né, a nossa gramática, o português, né, porque o que constitui uma oração segundo a nossa gramática, né, o que constitui uma oração são a presença dos verbos. E nós temos aqui verbos e substantivos que são muito fortes, irmãos, muito fortes. Por exemplo,
o termo pai. De cara, aqui na primeira linha, na primeira estrofe, aqui nas primeiras palavras de Jesus já entra o termo pai. Ele vai dizer Pai Nosso, depois tem uma vírgula. Irmãos, esse Pai Nosso é muito rico. Pai Nosso, o termo Pai. Nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus, ele é paterno. E isso, irmãos, é muito profundo, porque às vezes nós não temos um relacionamento nem com o nosso pai biológico, nem com o nosso pai no sentido biológico mesmo de ser. E Deus aqui, Jesus aqui, ele inclui na oração o termo pai no sentido de que não estamos falando com um estranho, não estamos falando com qualquer um, nós estamos falando com um pai. Um pai que está disposto a ouvir o clamor de seus filhos. Então, o primeiro ensino, a primeira coisa que eu queria pontuar nessa simples e rápida meditação com os irmãos é que no momento em que você dobrar os teus joelhos, se você for orar de joelhos, ou se você for orar em pé, ou se você for orar no seu carro, ou no metrô, ou dentro de um leito de hospital, não importa o lugar que você esteja, você precisa entender de que você está falando com seu Pai. Pai Nosso. O Pai é nosso no plural. Pai Nosso que estás. Aí entra o primeiro verbo da oração, o verbo estar. Ele está nos céus. Ele está nos céus. Irmãos, o Pai, ele quer ter um relacionamento com você. O Pai, ele quer ouvir você. E antes de chegar no versículo 9, por exemplo, aqui no versículo 8, voltando aqui para o versículo 8, vai dizer assim: não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessitado antes que lhe peça, ou antes que lhe peçais. Irmãos, o Pai de Jesus, que é o nosso Pai por meio de Cristo, essa filiação, ela nos foi concedida por meio de Cristo. Cristo fez essa conciliação, ele nos conciliou com o Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. A ponte, o caminho para chegar ao Pai é Cristo. E esse Pai, ele quer ouvir você, ele quer cuidar de você, ele sabe das suas necessidades, ele sabe do que você está passando, ele tem visto você. Agora a pergunta que eu te faço: você tem tido um relacionamento com o seu Pai? Como anda o nosso relacionamento com o nosso Pai, o Pai de Jesus, que também é o nosso Pai por meio de Cristo? Você não está falando com um estranho. Não é preciso de usar termos de alto escalão, termos ricos, termos bonitos. Tem muitas pessoas quando vão orar, é por isso que o que antecede essa oração é uma crítica contra os fariseus. Irmãos, você não é fariseu para estar falando como estranho. Você não é fariseu para estar falando como com quem você não conhece. Não precisa de muita retórica, não precisa de muita de muito enfeite. É simples. É como se você estivesse falando com seu Pai. Talvez seja um grande problema da nossa geração, que perderam o respeito, perderam a sensibilidade e perderam a importância de um bom relacionamento com seus pais. Então, na primeira
no ponto de partida da oração do Pai Nosso, nós temos aqui que você não está falando com um estranho, você está falando com o seu Pai e Ele conhece as suas necessidades. Guarde isso com você. É uma crítica que o próprio Jesus está fazendo contra os fariseus. O contexto aqui é contra os fariseus, porque Jesus não quer que os seus discípulos orem de forma errada. Irmãos, a questão não é orar, a questão é orar do jeito certo. Muitos oram. Muitos oram. Só que devemos orar da forma que Jesus nos ensinou. Devemos saber como orar. Né? Pedis e não recebeis porque pediste mal. Está pedindo errado. Está falando errado, está falando do jeito errado, está interagindo da forma errada, está tentando... irmãos, Deus conhece, o Pai conhece a sua necessidade, porém, mesmo conhecendo a sua necessidade, vai dizer aqui no versículo 9, orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus. Glória a Deus. Glória a Deus. E a próxima oração, que também tem a presença do verbo, por isso constitui uma oração segundo a nossa gramática, tem a presença de verbo, podemos conjugar aqui, podemos analisar. Ele vai dizer: santificado seja o teu nome. Você vê que a petição está lá embaixo. Lá por volta do versículo 11, 12 começa a petição. Aqui está o período da exaltação do nome de Deus. Santificado seja o verbo ser, seja ele santo. Santificado seja o teu nome. Irmãos, o nome de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, você consegue glorificar o nome do Senhor em meio a essa crise? Você consegue dizer: santo seja o seu nome, glorificado seja o seu nome, bendito seja o seu nome, exaltado seja o seu nome, exaltado seja o seu nome, bendito seja o seu nome. É isso que nós devemos fazer, é isso que nós devemos buscar, é glorificar o nome do Senhor. Depois ele vai dizer: venha o teu reino, outro verbo, o verbo vir. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Agora, nesse versículo 10, ele ensina que, como filhos falando ao Pai, nós temos que pedir: venha o teu reino. Irmãos, o reino de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito. O reino de Deus, ele é eterno. O reino de Deus é inabalável. O reino de Deus é onde domina a vontade de Deus. Por que que há tantas coisas ruins na terra? Por que que há uma desordem na terra? Há até uma teoria científica sobre isso. Por que que as coisas aqui, elas desandam, elas saem do trilho? Por que que as coisas aqui ainda parece que a injustiça reina, que essas coisas negativas reinam, a corrupção, a mortalidade, as enfermidades agora nessa pandemia desse vírus? Por que que essas coisas ainda reinam na terra? Porque nem todos buscam fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. E qual é a vontade de Deus? Romanos capítulo 12 vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas a nossa vontade é má. A nossa vontade nem sempre é inspirada pelo Espírito Santo. E nesta manhã
o Senhor está nos ensinando que devemos orar, pedindo a vontade de Deus, clamando pela vontade de Deus, orando para que venha o teu reino, o reino de Deus, para que a nossa vontade, para que o nosso reinado, ele possa dar lugar ao reinado de Deus. Ele vai dizer mais um pouco: faça-se, mais um verbo, a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Eu quero clamar com você aqui nessa manhã. Seja feita a vontade do nosso Pai no Brasil. Seja feita a vontade do nosso Pai no mundo, onde está havendo muitas mortes, muitas percas. Com certeza, essa não é a vontade de Deus, mas é a permissão de Deus. Nós sabemos disso, que é a vontade diretiva e a vontade permissiva. Deus quer que o seu povo viva bem. Deus quer que o seu povo ore, clame e faça a sua vontade. Irmãos, que venha a vontade de Deus na minha e na sua vida, na minha e na sua casa, na minha e na sua família, em nome de Jesus. Que venha a vontade, que venha o reino de Deus no Brasil, que esses governantes, que o nosso presidente aqui do país possam buscar sempre a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Olha os elementos que devem fazer parte da sua oração. Irmãos, a gente ora muito errado. A gente fala como se estivesse falando com um estranho. Você vê que antes de pedir que venha, ele ensina que estamos falando com o Pai. Ele ensina a glorificar, santificado seja o teu nome. E depois ele diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, ou faça assim na terra como no céu. Ou seja, Jesus ensina a pedirmos a vontade do Pai, assim na terra como no céu. Qual é a vontade que domina no céu? Qual é o poder que domina no céu? Esse céu aqui é onde habita Deus, é onde habita o Pai de Jesus. São lugares celestiais. Né? Efésios capítulo 1, versículo 3 vai dizer que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, são bênçãos que não são materiais. São bênçãos em Cristo, pela nossa participação do corpo de Cristo. Passamos a fazer parte daquilo que Cristo representa, tanto na sua morte quanto na sua ressurreição. E a ressurreição de Cristo é glória, a ressurreição de Cristo é exaltação do seu Pai. Então, irmãos, eu quero que você passe a orar a partir de hoje. Meu Deus, seja feita a sua vontade, assim na terra como esse como aqui é de comparação, como no céu. Substantivo céu está junto, né, do substantivo céu, como no céu. Ou seja, para que seja feita a mesma vontade do Pai que opera, que domina nos céus, seja feita também aqui na terra. Irmãos, isso é muito profundo. Eu clamo por isso em nome de Jesus, para que o nosso ser, que o nosso corpo, que a nossa vida, que a nossa mente, que o nosso coração. Sabe que enganoso é o coração do homem, enganoso é o coração do homem, seja ele letrado, iletrado, seja ele quem for. Aqui estamos falando da natureza do ser humano. Enganoso é o coração do homem. Enganoso. Quem ilumina o coração do homem é o Espírito Santo. É a graça comum que está dentro de nós. Ele vai continuar dizendo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Que começa a petição pelas coisas materiais. Irmãos, cuidado. Aqui está uma aula de que antes de começar a pedir as coisas materiais, devemos clamar pela vontade de Deus. Antes de pedir carro, casa, antes de pedir quaisquer coisas materiais, Cristo nos ensina a pedir a vontade do reino de seu Pai.
A gente inverte tudo. Já começa pedindo, já acorda pedindo, já levanta pedindo, vai para o trabalho pedindo, volta pedindo. O Pai conhece, só que o Pai quer ter relacionamento com você. Devemos mudar a nossa forma de falar com o nosso Pai. Ele vai dizer o pão nosso. Irmão, você sabe uma coisa que eu tenho aprendido nessa crise? É que essa crise ela nos ensina a pensar de uma forma diferente. Ela nos ensina a valorizar o que é importante. Ela nos ensina a dar valor ao que é essencial. Aqui na oração do Pai Nosso, Cristo nos ensina o que é essencial, primordial e não pode ser deixado para segundo plano. Não pode. Do que não pode deixar para segundo plano? A vontade do Pai. Ter relacionamento com o Pai. Exaltar o Pai. Glorificado seja o teu nome. Aleluia. E agora ele vai dizer: pode agora pedir pelo pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Irmãos, pão fala de coisas essenciais. Eu tomei café agora, o que eu fui comprar na padaria? Eu fui comprar pão. É essencial, faz parte do nosso cotidiano. Deus sabe o que faz parte do seu cotidiano. Deus sabe o que faz parte das suas necessidades. Agora, irmão, se você quer ter luxo, amém. Busque, se você tem condições de ter luxo, amém. Nenhum problema, isso não é pecado. Só entenda de uma coisa: que não te falte o que é essencial. Porque o que não é essencial, a gente pode deixar para depois. Essa crise está nos ensinando a gastar com aquilo que não é bom, a não gastar com aquilo que não é bom, e Paulo fala sobre isso. A você aplicar o seu dinheiro naquilo que é essencial. Nessa crise, quem não se reeducar sobre questões financeiras vai passar por grande dificuldade. Eu quero dizer isso para você em nome de Jesus. Vigia com o seu dinheiro. Estamos passando em um dos momentos turbulentos no mundo. A oração te ensina aqui que o pão não vai te faltar. O essencial não vai te faltar. A crise, eu disse no outro vídeo, ela é pedagógica, ela vem para te ensinar alguma coisa. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Jesus te ensina que você deve perdoar para receber perdão. Abre o teu coração nessa manhã em nome de Jesus para perdoar. Isso é bom para você. O Pai te perdoa e você deve perdoar também. Amém? Perdoa as nossas dívidas e não nos deixe cair em tentação. Uma outra coisa, irmãos, que a gente não pode se esquecer é pedir para que o Pai nos livre dos maus conselhos, nos livre da roda dos escarnecedores, nos livre das ciladas de tentações, porque quem nos tenta é Satanás, não é Deus. Deus não tenta, Deus prova. Deus provou Abraão, Deus provou Jó, Deus prova, Deus não tenta. Satanás nos tenta, Tiago vai dizer que ele nos tenta, Tiago capítulo 1, vai dizer a partir do versículo 12, que ele nos tenta por aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer, aquilo que não está no nosso, nas nossas condições. Ele vai dizer: livre-nos, que o Senhor te livre de todo mal, em nome de Jesus. Pois teu é o reino, o poder e agora para tudo sempre. Amém. Dele é o reino, o poder e a glória. Irmãos, não se esqueça disso. Reino, são 3 substantivos: reino, poder e glória. Reino, poder e glória. Amém? Dele é o reino, o poder e a glória. Que esses termos estejam na sua oração. Não se esqueça, você está falando com o seu Pai. Você precisa clamar pela vontade do seu Pai. Pedir para que Ele venha, venha, convide o Pai para reinar na sua casa nesse período de pandemia.
Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida. Em breve estaremos reunidos de novo, eu creio nisso em nome de Jesus, mas estaremos mais experientes. A fé do crente, ela é provada, a fé do crente, ela é provada como se fosse pelo fogo, assim como o ouro é provado pelo fogo, assim também a nossa fé, ela é provada. Isso vai fazer com que cresçamos mais, isso vai fazer com que tenhamos novas experiências, que sejamos mais firmes e inconstantes no Senhor. Amém? Que a sua oração contenha essas receitas aqui, que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém.